Vamos lá então, meninos, voltando para cá. Então, na verdade, a gente viu que o início da contagem da prescrição depende, óbvio, do tipo de crime e tal, mas do artigo 111 do Código Penal. Agora, a gente tem que entender o seguinte: quando a gente pensa na prescrição, a gente tem que lembrar que a gente vai precisar de uma linha do tempo. Ana, como assim uma linha do tempo? Repare, a gente vai sempre seguir esse raciocínio aqui, ó. Espera aí, deixa eu voltar para cá. Beleza, botei aqui. Vamos tirar esses escritinhos todos. Pronto. Então, essa é basicamente a linha do tempo que você vai fazer na hora da prova e na hora, para sempre na sua vida como advogado criminal, quando você estiver trabalhando prescrição. Não é só na hora da prova, para sempre. Veja, eu preciso que você, veja, desenhe, não faça de cabeça. É uma dica que eu estou te dando, ok? E você vai seguir a minha orientação. Então, na hora da prova, você precisa fazer a análise da prescrição daquele caso, você vai fazer a linha do tempo. E a linha do tempo é essa, veja, você vai indicar qual é a data do fato. Então, a questão ela vai te trazendo as informações, você vai extraindo as informações que estão na questão, colocando ali no seu rascunho, seja para a peça prático-profissional, seja para as questões de prova, veja, não importa, a questão vem contando uma história. E aí você vai anotando os dados que aquela história vai te fornecendo. Então, quando a gente pensa na contagem do prazo prescricional, a gente sabe, existe o início da contagem, que geralmente é a data da consumação do crime, não é isso? E depois disso, você tem que analisar quais são as causas de interrupção da prescrição para exatamente conseguir desenhar. Então, desenhar é o fundamental no caso da prescrição. Então, o que eu quero que você faça? Você vai desenhar. Aí eu quero, presta atenção no que diz o artigo 117, que vai trazer para você as informações importantes que têm que ser extraídas da questão. Então, olha só o que ele estabelece. Ele estabelece, espera aí, o curso da prescrição interrompe-se, 1, pelo recebimento da denúncia da queixa. 2, pela pronúncia. Gente, é lógico que quando eu penso em pronúncia, eu estou pensando necessariamente no procedimento do tribunal do júri. Então, a interrupção pela pronúncia só acontece se for caso de júri, né? Pela confirmação da pronúncia, diz o inciso 3º. Depois, pela publicação da sentença ou acórdão condenatório recorrível. Pelo início ou continuação do cumprimento da pena. Pela reincidência. Reparem que, nesses dois casos aqui, tá? Espera aí. Nesses dois exemplos, que são a hipótese, né, da reincidência e a hipótese pelo início do cumprimento da pena, isso aqui, veja, ainda não são objeto de nossa análise. Por quê? Porque a gente só vai analisar essas duas hipóteses lá na frente, quando a gente estiver trabalhando a prescrição da pretensão executória, tá? E a gente, por enquanto, está vendo a prescrição da pretensão punitiva, certo? Então, o que eu quero que você pense? Vamos traçar essa linha do tempo com base nesse artigo 117 do Código Penal. Então, eu quero que você pense, olha para cá, a primeira coisa é quando começa a contar o prazo prescricional. A regra é quando da consumação do crime. Então, é um crime consumado? Então, da consumação. É um crime tentado? Veja, do último ato de execução. É um crime permanente? Quando cessa a permanência. Ana, e se fosse um crime continuado? Qual foi o último ato praticado? A consumação da última conduta, tá? Então, você vai, veja, traçando ali a sua estratégia, né? O código está te dando as respostas. Então, o que você tem que fazer? Primeira coisa é a seguinte, quando o fato se consuma, começa a fluir, preste atenção, essa é a data do fato, na sua linha do tempo. Começa a fluir o prazo ou lapso prescricional para a análise da prescrição da pretensão punitiva, que a gente costuma chamar de propriamente dita, ok? O nome próprio não existe. Ah, é prescrição da pretensão punitiva, Ana, ou eu tenho que escrever prescrição da pretensão punitiva propriamente dita? Não, não tem necessidade. O nome é prescrição da pretensão punitiva. A gente fala prescrição da pretensão punitiva propriamente dita só para diferenciar da prescrição superveniente da prescrição retroativa aqui na nossa explicação.
Mas na hora da prova, se acontecer essa prescrição nesse intervalo de tempo, que é o primeiro intervalo da nossa linha do tempo, você só vai escrever isso, olha, ocorreu a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, uma vez que, entre a data da consumação do crime e o recebimento da denúncia, que é o primeiro momento, a primeira causa de interrupção, que é lá o artigo 117, inciso 1, o lapso temporal foi superior a, sei lá, 8 anos, 4 anos, 12 anos, 16 anos, 20 anos, dependendo do caso concreto, ok? Então, eu quero que você preste atenção. Olha só, a primeira causa de interrupção, de acordo com o artigo 117, inciso 1, é o recebimento da denúncia. Cuidado, não é o oferecimento, é o recebimento, mas você não tem como errar, porque na hora é só abrir o artigo 117 e conferir. Até porque, gente, explicação, fundamentação. Então, se você usou o artigo 117, veja, o artigo 117 foi importante para você analisar alguma coisa, então você vai citar ele na hora da sua resposta da prova, tá? Então, voltando. Então, reparem, a primeira causa de interrupção da prescrição é o recebimento da denúncia ou queixa. Então, esse é o primeiro marco interruptivo. Ficou claro, gente? Entendido? Agora, veja só, a gente não pode esquecer da diferença de uma suspensão de prazo para uma interrupção de prazo. Quando a gente pensa numa interrupção de prazo, o que acontece? O prazo foi interrompido. Significa que ele para de contar ali e começa a contar do zero, não é isso? Então, ele zera e começa a fluir de novo. Quando ocorre uma suspensão de prazo, que é uma coisa que a gente vai conversar depois, mas quando ocorre uma suspensão de prazo, veja, o prazo para de contar, mas eu aproveito o que já fluiu antes. E aí, quando ele retornar à contagem, veja, ele começa a correr considerando, levando em consideração aquele tempo inicial existente. Depois, nós vamos falar sobre a suspensão de prazo. Neste momento, eu preciso que você se lembre que quando o juiz diz recebo a denúncia, repare, não tem relação com a citação válida. É diferente do processo civil. O que eu falei para você? Esquece civil, esquece processo civil. Essas matérias não interessam mais agora. Então, o que interessa para a gente? Interessa o seguinte, que dia o juiz escreveu recebo a denúncia. Esse é o dia em que vai ocorrer a interrupção do prazo prescricional. Então, vamos dar um exemplo. Imaginem que você esteja diante de um crime, novamente, vamos pegar um crime de furto. O crime de furto, ele, na verdade, prescreve em 8 anos, né? Pela pena em abstrato. Então, nesse caso, entre a data da consumação do furto e o recebimento da denúncia, o lapso temporal for superior a 8 anos, então, neste caso, estará prescrita a pretensão punitiva e a denúncia não pode nem mesmo ser recebida, ou não poderia ter sido recebida, porque já estava extinta a punibilidade. Mas, veja só, se a denúncia for recebida antes do final dos 8 anos, está tudo bem, o processo pode ser instaurado e pode continuar. Entenderam? Então, basicamente é isso. Então, esse é o primeiro intervalo, o intervalo compreendido entre a data do fato e o recebimento da denúncia. Nesse intervalo, a gente analisa se ocorreu ou não a prescrição da pretensão punitiva com base na pena máxima em abstrato. Eu pego a pena máxima prevista para o crime, vou lá no artigo 109, verifico em quanto tempo prescreve e vou observar se nesse intervalo temporal o lapso temporal foi superior ou não àquele prazo. Mas, Ana, e se a denúncia, veja só, ela for recebida antes do final do prazo? Então, eu analisei o caso e verifiquei que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva. Então, o intervalo de tempo aqui foi menor do que o prazo de prescrição. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou começar a contar novamente, porque zerou a contagem, não foi isso? Não tinha zerado ali?
Então, eu vou, da data do recebimento da denúncia, começar a contar agora um novo prazo, zerado, começou de novo, certo? E ele tem que ir contado até a sentença ou acórdão condenatório. Vamos colocar até sentença condenatória. Então, essa é a nossa primeira hipótese, né? Então, para que eu analise esse segundo intervalo, é preciso que não tenha ocorrido a prescrição no intervalo anterior, porque senão, gente, não era nem para ter sido recebida essa denúncia. Mas a denúncia foi recebida, ocorreu a interrupção da prescrição, zerou, começou a fluir de novo. Então, vamos novamente exemplificar com o crime de furto, tudo bem? Então, imagine que você tem um crime de furto que prescreve em 8 anos, certo? E aí, olha só, eu vou colocar aqui o nosso exemplo. Então, a questão, ela veio e disse assim para você, que a Maria praticou um crime de furto no dia 18 de junho, tá? De 2015. 2015 não, bota 2011, ok? Então, Maria praticou um crime de furto no dia 18/6/2011. Essa é a data do fato. A questão veio te contando a história, tá? Aí a questão chegou e disse assim para você, a denúncia foi oferecida no dia X. Dane-se, não me interessa a data que a denúncia foi oferecida. O que me interessa é a data que a denúncia foi recebida, né? Então, a denúncia foi oferecida no dia X, beleza. No dia, sei lá, 24, exemplo, né? 24/10 de 2015, 2014, vou colocar 2014. A denúncia foi recebida. Ocorreu o recebimento da denúncia, ok? Então, essa foi a data do recebimento da denúncia. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que jogar isso na linha do tempo, certo? E aí, a questão chegou para você e disse assim, olha, a Maria foi condenada, então, o juiz proferiu sentença condenatória no dia 23/11 de 2017. Exemplo, ok? Tranquilo? 23/11 de 2017. Condenando a Maria a uma pena, sei lá, de 2 anos de reclusão. Essa foi a pena que a Maria recebeu, ok? Agora, eu preciso que você preste atenção, tá? E aí, a questão provavelmente vai dizer assim, o processo transitou em julgado no dia 18, trânsito em julgado. Então, para o meu exemplo, vai ficar facinho, ninguém recorreu. Trânsito em julgado no dia 18 de dezembro de 2017. Exemplo, tá? Exemplo, certo? E aí, veja, no nosso exemplo, o que eu vou fazer agora? Eu vou jogar tudo isso na linha do tempo. Então, eu tenho a data do fato, a data do recebimento da denúncia, a data da sentença condenatória e, em seguida, a data do trânsito em julgado da decisão, ok? Muito bem, então agora presta atenção. Qual era a minha data do fato? Data do fato, 18/6/2011. Ok? E aí, qual é o crime praticado mesmo pela Maria? Veja, cada uma dessas causas é uma causa de interrupção da prescrição. Ana, mas lá o artigo 117 não fala que o trânsito em julgado é causa de interrupção da prescrição. Não, não fala, mas acontece que esse é o momento que você sabe que eu vou parar de contar a prescrição da pretensão punitiva e vou começar a contar depois, se a Maria for condenada, a prescrição da pretensão executória, né? Então, a gente pode colocar um zerinho ali para facilitar a nossa vida, tá?
Então, o que eu preciso que você saiba? A data do fato, né? No nosso exemplo, quais são as datas? Uma questão de prescrição sempre vai ter datas, tá? Aí você tem 24/10/2014, 24/10/2014 foi o recebimento da denúncia. Qual foi a data da condenação da Maria? 23/11/2017. E transitou em julgado no dia 18/12/2017. Beleza, então o que eu tenho que fazer agora? Espera aí. Maria praticou um crime de furto. Então, a minha providência agora, a primeira providência é saber em quanto tempo o crime de furto prescreve. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir o Código Penal, né? Pegar lá o Código Penal, olha só, no artigo 109, eu vou verificar que o crime de furto prescreve em 8 anos, porque ele tem pena máxima de 4. 4, inciso 4º do artigo 109, prescreve em 8. Então, eu já sei, 8 é o prazo de prescrição para esse crime. Beleza, então o que eu tenho que fazer? Pego aqui a data do fato, presta atenção no que você vai fazer. Presta atenção. Você tem aqui a data do fato, certo? Da consumação do crime. Então, aqui embaixo, ó, você vai fazer a conta e vai ver qual era o último dia que o juiz tinha, para receber essa denúncia, tá? Então, olha para cá, 2011, né? 12, 13, 14, 15, 16, dedinho. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2019. Então, o último dia para essa denúncia contra a Maria ser recebida era 2019, 6. Aí, lembra, prazo de prescrição é prazo penal. Eu incluo o dia do início e excluo o dia do final. Então, 2019, peraí, 6, 17. Então, peraí, uma eventual denúncia contra Maria tem que acontecer por esse furto praticado aqui no dia 18/6/2011 até o dia 17/6/2019. Peraí, aconteceu em 2014, bem antes disso. Então, esse prazo aqui é inferior a 8. E aí, eu já sei que dentro desse intervalo não aconteceu a PPP. Essa data não interessa mais. Ficou claro? Ok, gente? Risca ela. Risca, porque ela já não interessa, tá? Agora, vamos prestar atenção. Atenção nisso aqui agora. Olha só. A denúncia foi recebida no dia 24/10/2014, ok? Espera aí, zerou a contagem do prazo. O prazo começa a fluir de novo. O Estado tinha 8 anos para iniciar o processo contra a Maria. Iniciou dentro do prazo. Beleza? Agora, quanto tempo tem o Estado para condenar a Maria? Porque, veja, o artigo 117 diz, são causas de interrupção da prescrição. O recebimento da denúncia, a pronúncia. Pronúncia não interessa, aqui é furto. A confirmação da pronúncia não interessa, é furto. Agora, o que interessa é a sentença condenatória. Então, a Maria, ela foi condenada, ó, no dia 23/11/2017. O que eu tenho que fazer para saber se prescreveu ou não? Eu tenho que, de novo, analisar 8 anos. Então, zerou, o prazo vai começar a fluir de novo até a publicação da sentença condenatória. Cuidado! Olha só, o artigo 117, ele fala lá no seu inciso de número 4, que é causa de interrupção da prescrição a publicação da sentença. O que é essa publicação da sentença? Cuidado, gente, essa publicação não é a publicação no Diário Oficial. A maioria das pessoas acha que é, não é. Essa publicação da sentença, que interrompe a prescrição, é, na verdade, o momento em que a sentença deixa de ser do conhecimento do juiz. Porque, olha para cá, num primeiro momento, quando o juiz faz a sentença, a única pessoa que conhece dessa sentença é ele. Então, ela não chegou ao ouvido de terceiros, ela não chegou
à vista de terceiros. Ela não chegou ao conhecimento de outras pessoas além do juiz. O secretário do juiz não conta, tá? Não conta. Mas o juiz vai chegar um momento em que ele finaliza essa sentença, data assina, e entrega a sentença para o escrivão. Publicação da sentença é a hora em que o juiz entrega a sentença para o escrivão. Ficou claro? É o momento em que essa sentença deixa de ser da esfera de conhecimento do juiz, ok? Ah, mas e o secretário? Não, o secretário, gente, é o longa-manos do juiz, pelo amor de Deus, é o juiz, né? É o juiz ali, ó, é só o digitador, entendeu? Mas, quando ele entrega para o escrivão anexar a sentença aos autos, a sentença está publicada. Mas, Ana, e hoje com processo eletrônico? Na hora que ele insere a sentença no sistema, ela está na internet? Beleza! Ela foi publicada, né? Então, o que a gente tem, na verdade, é que a publicação da sentença não é o diário oficial, não, tá? É a hora em que ela passa a ser do conhecimento de outras pessoas que não o juiz, ok? Entendido, certo? Ficou claro, tá? E, então, é a publicação da sentença, no primeiro momento, ou do acórdão. Depois a gente vai falar sobre isso. Então, o que eu preciso que você entenda? Preciso que você entenda essa situação. Então, zerou aqui, agora eu vou contar de novo. O Estado tinha 8 anos para iniciar o processo contra a Maria. Iniciou, beleza, não ocorreu a prescrição. Agora, o que eu tenho que fazer? Contar 8 anos dessa data, aqui. Então, dessa data aqui, quanto é que são os 8 anos, né? Vou botar aqui no pretinho, ó. Beleza. Ana, na hora da prova, olha para cá, eu não vou ter duas cores. Você pode sim ter duas cores. Não acho que não pode. Pode sim. Você não pode usar vermelho, não pode usar lápis, mas você pode levar caneta preta e caneta azul, desde que você se lembre de que a caneta tem que ser uma caneta de cano, né, transparente, tá? Ok? Azul ou preta. Então, você pode ter duas cores aqui só para facilitar, para você não confundir as datas. Aí, veja só, presta atenção. 24/10/2014, não é isso? Então, o que nós vamos fazer? 2014, vamos contar no dedinho, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 2022. Então, espera aí. Se a denúncia foi recebida em 2014, o juiz tem até o dia 23, porque diminui 1, sempre diminui 1, 23/10/2022, para condenar a Maria. Só que a Maria foi condenada em 2017. Pô, beleza, então também não aconteceu aqui a prescrição da pretensão punitiva, porque esse intervalo temporal é inferior a 8 anos. Então, peraí, risca essa data, não interessa mais, beleza, não ocorreu a prescrição. Maria foi condenada? Foi. Maria foi condenada. Condenada quando? 23/11/2017. Reparem, gente, que nesse intervalo compreendido entre a data da consumação do crime e o recebimento da denúncia, eu estou analisando a prescrição da pretensão punitiva, que a gente chama de prescrição da pretensão punitiva propriamente dita. Mas na hora da prova, você só vai escrever prescrição da pretensão punitiva. Para a gente aqui, para a gente não confundir as coisas, para a gente entender direitinho, esse é o primeiro intervalo de análise da prescrição, né? Então, eu vou falar com você assim na nossa aula. Não aconteceu a PPP 1. Porque aí fica mais fácil da gente identificar. Então, a PPP 1 não rolou, ok? Ana, mas aí a denúncia foi recebida, beleza. Entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, eu vou analisar a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita. Na hora da prova, eu vou falar a prescrição da pretensão punitiva. Mas aqui para a gente em código aqui, facilitar a nossa vida, é o PPP 2. Agora você já sabe, peraí, é a análise da prescrição no primeiro intervalo ou a análise da prescrição no segundo intervalo, não é isso? Mas aí, veja, o réu foi condenado, Maria foi condenada dentro do prazo, não rolou prescrição até aqui. Agora, gente, depois que a sentença condenatória foi publicada, pode ser que o MP recorra da decisão, pode ser que a defesa recorra da decisão. E aí, veja, o Estado não pode demorar muito para receber a denúncia, o Estado não pode demorar muito, porque o recebimento da denúncia é a instauração do processo, é o momento que o processo é instaurado oficialmente. Por isso que a gente fala, olha, o Estado não pode demorar demais a processar o agente. Então, o recebimento da denúncia é o marco de interrupção da prescrição, porque é o marco de instauração do processo.
Então, o Estado começou esse processo dentro do prazo? Sim. O Estado condenou Maria dentro do prazo? Sim. Mas agora o Estado não pode demorar muito julgando os recursos. Então, veja, o tipo de prescrição que a gente está analisando depois da sentença de primeiro grau, ou seja, enquanto estiverem tramitando os recursos, é o que a gente chama de prescrição superveniente. Por que é superveniente? Porque é superveniente a sentença, depois da sentença. Então, a prescrição que vai ser analisada entre a sentença condenatória e o trânsito em julgado, porque aqui zerou, é a prescrição superveniente ou prescrição intercorrente. São sinônimos, ok? No entanto, gente, em relação a essa prescrição superveniente ou prescrição intercorrente, nós vamos ter que dar uma paradinha mais na frente um pouquinho, não agora, para discutir a decisão do Supremo Tribunal Federal, do plenário do Supremo Tribunal Federal, no habeas corpus 176473. Então, esse HC aqui, deixa eu passar aqui em vermelho, ó, esse habeas corpus aqui. Por quê? Porque o que nós tivemos, né, em razão desse HC, foi uma mudança de entendimento em relação ao inciso 4º do artigo 117 do Código Penal. Por quê? Porque o artigo 117, inciso 4º, fala sentença ou acórdão condenatório. Mas o STF passou a entender que é e, só que a gente vai ver isso mais para frente um pouquinho, tá? Voltando para lá. Então, novamente, o Estado não pode demorar demais para iniciar o processo. O Estado não pode demorar demais para proferir a primeira condenação. E o Estado não pode demorar demais para julgar os recursos. Entendeu? Então, o processo tem que acabar também dentro de um determinado prazo, que no nosso caso aqui é 8 anos. Depois eu vou explicar por quê, tá? Então, eu quero agora, então, não ocorreu no nosso exemplo, veja, não ocorreu a PPP-1, não ocorreu a PPP-2, e também não ocorreu a prescrição superveniente ou intercorrente, porque de 2017 para o próprio ano de 2017, também não rolou, aqui o prazo é inferior a 8, não tem que se falar em prescrição superveniente ou intercorrente. Depois a gente vai ver que esse 8 aqui muda de acordo com o caso concreto, ok? Então, você acabou de entender como é que você faz a análise dos intervalos de prescrição. Ana, e a tal da retroativa? Beleza, a gente vai falar dela na próxima aula, mas nesse momento eu quero primeiro pegar com você esse exemplo aqui. O exemplo é da Ágata. Então, os nossos exemplos vão ter sempre um nome, para facilitar a gente lembrar do que eu estou falando, tá? O que a Ágata fez? A Ágata praticou uma extorsão mediante sequestro. Artigo 159, caput, pena de 8 a 15 anos. Espera aí. Ana, se for uma extorsão mediante sequestro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar 15 anos quanto prescreve. Então, eu vou lá no artigo 109. E aí eu vou verificar que se a pena for superior a 12, o 109.1 diz que prescreve em 20 anos. Então, esse é o lapso de prescrição para uma extorsão mediante sequestro, 20 anos, ok? Aí vamos nós, espera aí, o fato ocorreu no dia 7/9/80. O que eu tenho que fazer com o caso da Ágata? Linha do tempo. Sempre, gente, as questões vão ter as datas, se for uma questão de prescrição, e você sempre vai fazer a linha do tempo. Então, aqui você tem a data do fato. Eu pergunto a você, nesse nosso exemplo da Ágata, extorsão mediante sequestro, é crime doloso contra a vida? Não, então não é júri. Não é júri. Então, eu tenho os intervalos básicos, né? Então, é o recebimento da denúncia, a publicação da sentença condenatória ou o acórdão condenatório. Depois eu vou conversar com você sobre isso. Então, vamos lá, olha para cá. Extorsão mediante sequestro em 80, fato ocorreu em 1980, beleza. O que eu tenho que olhar agora? Quando é que a denúncia foi recebida? Aí a questão fala assim, o inquérito foi arquivado em 89. Dane-se, arquivamento de inquérito não interessa para análise de prescrição, tá?
Ah, por autoria ignorada. Surgiram novas provas em 98. Ah, beleza, mas isso interessa para a prescrição? Não. O que interessa, não interessa o que aconteceu, se teve inquérito, se não teve inquérito, se arquivou inquérito, não arquivou inquérito, se o delegado soube, se não soube, nada disso interessa. Ah, se teve prisão, se não teve prisão, se teve medida cautelar de interceptação telefônica ou não, não interessa nada disso, interessa o recebimento da denúncia. Quando foi? Ok? E aí, veja, denúncia oferecida em 2000. Interessa 3/9? Oferecida não interessa. Interessa a data em que a denúncia foi, oh meu Deus do céu, a data em que a denúncia foi recebida, que é 7/9/2000. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar o 7/9/2000, que é o recebimento da denúncia, lá na minha folhinha. Então, espera aí, a data do fato, cadê? 7/9/80. Lembrando que extorsão mediante sequestro é da hora que cessar a permanência. Então, a vítima foi liberada quando? A questão não explicou, mas poderia ter sido isso. A questão podia ter dito assim: a vítima foi sequestrada na data tal e ficou no cativeiro 3 anos. Olha só, então só vai começar a contar na hora que a vítima foi liberada do cativeiro, tá? Que é quando cessa a permanência, tá bom? Mas aí, voltando, então, recebimento da denúncia 7/9/2000. Então, vamos lá. 7/9/2000 recebeu a denúncia. Beleza. Espera aí, fato ocorreu em 7/9/80. Ó, opa, cadê? Oh, meu Deus, está certo. 7/9/80. Beleza, o crime é extorsão mediante sequestro, prescrição em 20. Então, eu estou analisando uma prescrição que ocorre em 20 anos. O que eu tenho que fazer, gente? 1980. Eu tenho que fazer o quê? Olha só. Tem que chegar aqui em 1980, tem que contar os 20 anos, né? 1980. Aí, contados 20 anos, vai dar exatamente o ano de 2000. Que 80, 90, 10 anos, 2000, 20 anos. Então, espera aí. 2000, 9, sempre um dia menos. Então, essa denúncia tinha que ter sido recebida até o dia 6/9/2000. Mas olha a data que ela foi recebida, 7/9/2000. Gente, então olha para cá, sinto muito, nesse exemplo ocorreu a prescrição da pretensão punitiva. E como é que você vai redigir a sua resposta? Você vai escrever exatamente assim a sua resposta, que, no caso concreto, quando do recebimento da denúncia, já estava extinta a punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva, na forma do artigo 107, inciso 4º, combinado com o artigo 109, inciso 1, ambos do Código Penal. Aí você já falou, deu resposta. Agora você vai explicar. Como o fato praticado por, como é o nome dele? Ágata. Como o fato praticado por Ágata foi praticado, né, no dia 7/9/1980, e a pena prevista para o crime de extorsão mediante sequestro é de 15 anos, os quais prescrevem em 20, a denúncia teria que ter sido recebida até o dia 6/9/2000. Como o recebimento somente ocorreu em data posterior a esta, ocorreu a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, sendo certo que a interrupção do prazo prescricional somente se dá com o recebimento da denúncia, na forma do artigo 117, inciso 1º. O recebimento da denúncia, no caso concreto, ocorreu em momento posterior, quando já restava extinta a punibilidade. Pronto, respondeu a sua questão sobre a Ágata. E a gente continua na próxima aula. Um beijinho, até lá.